grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Eu já começo o vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. No auge, tá? É no auge. Quem foi melhor? Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone? Porque aqui nós temos uma matéria onde Stallone dá as suas opiniões, as suas declarações, e ele admite que para o Stallone, o Schwarzenegger foi melhor no auge. Ele tem as justificativas, a gente vai trazer isso aqui no canal. E eu já faço essa pergunta para o André, que está bebendo água nesse exato momento. André, na sua opinião, no auge, quem foi melhor, Stallone ou Schwarzenegger? Stallone. Stallone foi melhor. Stallone tem personagens melhores, Stallone tem filmes melhores. Se a gente for avaliar, o Stallone tem o Rocky e o Rambo. Que ele tá falando da década de 80, o Rambo começou na década de 80, o Rocky começou em 76. Mas o Stallone, ele tem personagens melhores do que o Schwarzenegger. O Schwarzenegger tem o Terminator e tem o Conan, que na minha opinião são menores como personagens entranhados na cultura pop do que o Rocky e o Rambo. E nos anos 80 nós tivemos o Rocky 3, o Rocky 4, só o 5 que foi um lixo, que aí foi na década de 90. Mas não, eu acho que o Schwarzenegger não foi maior que o Stallone. Pode ser no físico, pode ser em alguns filmes, em alguns anos, mas no todo, o Stallone ele tem um Oscar de melhor filme, que é quando o Oscar era o Oscar, hein? Que é o Oscar que ele ganhou em 77 pelo Rocky. O Schwarzenegger ele tem de efeitos especiais do James Cameron pelo Exterminador do Futuro 2. Fora que tem You Could Be Mine também do Guns como trilha, enfim. Os dois são excelentes, os dois pautaram a década de 80. Foi se você pode assistir, se você tem a Netflix, o documentário do Arnold Schwarzenegger é bem legal na Netflix e fala dessa época dos dois no auge. Mas na minha singela opinião, Stallone foi melhor. Também vou nessa, pra mim Stallone, ele emplaca dois personagens super emblemáticos na história do cinema, que é o Rocky e o Rambo, que viraram franquias. Desenho. Rocky O Rambo é desenho. Franquia, Rambo virou franquia, Exterminador do Futuro virou franquia, virou, mas foi bom até o 2, né? Até o 2. Rocky e Rambo pra mim são muito mais emblemáticos, muito mais carismáticos do que qualquer outro personagem do Schwarzenegger. Mas também gosto muito do Major Dutch. Isso. Ali do Predador. E também do John Matrix, de Comando para Matar. Gostei também. Muitos filmes, né? Mas assim, na minha opinião também, o Stallone no auge foi melhor na questão de personagens e filmes. E eu já pergunto pra você, já pode colocar aí nos comentários que a gente vai trazer a resenha. Mas no auge, quem foi melhor, Stallone ou Schwarzenegger? Vamos aqui para a matéria, mas primeiro, se inscreve aqui no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos e os moletons aqui, ó, da Loja da Linhagem disponíveis lá. O frio chegou, então adquira o seu moletom na Loja da Linhagem. Se você quiser se tornar um membro apoiador, Membe Apoiador, R$ 4,99, você ganha essas figurinhas para comentar e também, logo mais, surpresas para os Membes Apoiadores. E aquele recado para você que ainda não se encontrou profissionalmente, está procurando um curso de inglês, porque precisa ser promovido no seu trabalho e somente com inglês fluente você é promovido, ou você precisa passar numa entrevista de emprego que a entrevista é em inglês, ou porque você vai morar fora do país e quer já chegar falando inglês, não quer perder um ano aprendendo inglês para começar a falar inglês no segundo ano, já quer chegar fluente. Então a gente vai apresentar para você o método B-Way, o curso de inglês mais vendido da internet, o curso que recebeu recentemente o prêmio da plataforma Eduz como curso de inglês mais vendido da internet. 150 videoaulas, você ganha certificado, tem aulas exclusivas com o professor e tem plantão de dúvidas. No link na descrição, R$100 de desconto e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Não perca tempo, método B-Way e aprenda a falar inglês. E se inscreva no canal Linhagem Cortes, o link tá na descrição aqui. Momentos
de entrevista, momentos de live, momentos engraçados e momentos clássicos aqui da Linhagem no Linhagem Cortes, um novo canal. Se inscreve lá pra ajudar a gente, o link tá na descrição. E se você tem um canal no YouTube, serviço, curso ou produto e quer anunciar aqui na Linhagem Geek, mande um e-mail pra linhagemgeekoficial@gmail.com, vai ser muito legal trabalhar com você por aqui. Vamos pra matéria, galera. Sylvester Stallone, vencedor do Globo de Ouro em Creed, admitiu que, apesar de seus esforços, não conseguiu superar Arnold Schwarzenegger no auge. Então, além do Oscar, ele também ganhou o Globo de Ouro, hein? Sim. E foi indicado. O Arnold Schwarzenegger ele nunca foi indicado pro Oscar. O Stallone também foi indicado pro Oscar pelo Rocky 1, mas não ganhou, mas foi indicado. Os astros de ação tinham uma imensa e intensa rivalidade e só depois de muito tempo tornaram-se amigos. Inclusive tem até um corte que tá rolando na internet do Schwarzenegger, que ele dá uma brincada, ele fala assim, ó, que o Stallone ficava esperando pra ver qual filme o Schwarzenegger ia fazer. Aí ele falou, esse filme aqui eu não vou fazer, mas fala que eu vou fazer, porque aí o Stallone vai querer fazer também, que era o Pare, Senão Mamãe Atira. Faz todo sentido. Ele fala que eu vou fazer esse filme, aí o Stallone foi e fez, e o Schwarzenegger tira um sarro. Mas vamos voltar aqui pra primeira aspas do Stallone. Os anos 80 foram uma época muito interessante, porque esse cara da ação definitivo ainda não tinha sido realmente formado. Até então, a ação era uma perseguição de carro, como Bullitt ou Operação França, e em um filme todo sobre intelecto e insinuação ou coisas do tipo. Mas em 1982, tivemos a estreia de Rambo, Programado para Matar, e tudo mudou. Aspas de novo do Stallone. Você realmente confiou em seu corpo para contar a história. O diálogo não era necessário. Eu vi que tinha uma oportunidade, porque ninguém mais estava fazendo isso, exceto algum outro cara da Áustria que não dizia muita coisa em cena. O Stallone tá falando de Conan, né? Conan, ele fala bem pouco também. Sim. Poucos anos depois, Schwarzenegger explodiu em Hollywood com o Exterminador do Futuro. Antes do Exterminador do Futuro... Não, o Exterminador do Futuro veio em 84. Isso. Né? Veio em 84. Aí depois veio o Predador. Então vamos para outra aspas aqui, ó. Ele era superior e simplesmente tinha todas as respostas, o corpo, a força. Esse era seu personagem. Eu tinha que apanhar constantemente nos filmes para criar algo diferente, enquanto Arnold nunca se machucou muito. Me lembro de ter dito, Arnold, você poderia sair e lutar contra um dragão e voltaria com um band-aid. Realmente... Ninguém apanhou mais do que Rocky Balboa e Seri Pegasus. É isso aí. Esses foram os dois personagens da história que mais apanharam. E aí, se a gente fizer um resgate, é claro que aqui ele trabalhou numa hipérbole, né, um alto exagero. Por quê? Porque o Dutch, Major Dutch, ele apanhou pro Predador. Mas nunca sofreu, um personagem do Schwarzenegger nunca sofreu tanto. Ele apanhou do Predador, mas longe de ser o que o Stallone, o Rocky passou dentro do ringue. É, sim. Por exemplo, o Exterminador apanhou do T-1000. Apanhou bem ainda. Apanhou bem. Sim, tomou aquela fincada e tal. Apanhou bem pro T-1000. Só que voltando, se a gente for analisar, o Rocky... Ele apanha em todos os filmes. Em todos. Em todos. O Rambo... Ele é torturado. É torturado no começo, né? E ele também é torturado no 2. No 3 ele vira máquina de matar imparável, né? Então ele não apanha mais tanto. O John... É muito John, né? O John Spartan... Ele apanha bastante do Wesley Snipes, do Simon Phoenix. Sim. Ele apanha. Aliás, ninguém apanha melhor que o Stallone na história do cinema. É verdade, Ninguém apanha melhor que o Stallone. E assim, essa questão de apanhar faz com que o público se aproxime mais do personagem. Sim. Porque o Stallone apanha muito bem. Então você fica mais próximo do personagem, você vê ele sofrendo. E os personagens do Arnold, eles não passavam tanto perrengue. Porque o Arnold era muito impossível, né? Era o estilo. Cada um, eles são do mesmo gênero, mas eles têm estilos diferentes. Eles têm estaturas diferentes. O Schwarzenegger era muito alto. Sim. E o Stallone já é mais baixinho. Então, eles tinham essa questão. Apesar de ser do mesmo gênero, eles tinham qualificações completamente distintas. Sim.
O Schwarzenegger trabalhava melhor com o humor, o Stallone é mais sério. Apesar do Cobra ir bem nessa parte do humor, ainda é mais sério. O Schwarzenegger já ri mais, ele já tem aquele olharzinho. O Stallone não tem essa pegada do humor, mas o Schwarzenegger já trabalhava melhor dessa forma. E aí tem um trecho final, que é a parte que o Arnold também reconhece a importância de ter tido um rival. Que ele fala o seguinte sobre o Stallone num talk show. Sem o Sly, talvez eu não estivesse tão motivado nos anos 80 para fazer aquele tipo de filme e trabalhar tão duro quanto fiz. Sou uma pessoa competitiva. I'm a very competitive person. Get down! Get down! Get down! Get to the chopper! There's a bomb in there. Ó, galera, assim, ó, é legal ver os dois, um elogiando o outro. Sim. E trazendo, claro, a rivalidade, ela é muito importante. Ela é importante pra tudo na nossa vida. Em tudo, se você tem um comércio, se você trabalha em alguma empresa, você tem que entender que o seu rival, ele faz com que você trabalhe mais, produza mais. Aqui é exatamente o que o Schwarzenegger falou. Talvez se não existisse o Schwarzenegger, o Stallone não teria feito tantos filmes. E assim, né, fazendo uma troca. Um impulsionou o outro. E nós que recebemos essa graça. Você que nasceu na década de 60, 70, 80. Você pode ter certeza de uma coisa. Você viveu o melhor momento da história da ação no cinema com esses dois atores. Não existirá mais. Não haverá mais Schwarzenegger, Stallone, e eu vou colocar o Van Damme. Eu sempre coloco o Van Damme, tá? Porque o pódio é composto por 3 pessoas, né? Ali eu coloco o Stallone, medalha de ouro, Schwarzenegger, medalha de prata, e Van Damme, medalha de bronze. E eu peguei um corte também, numa entrevista, né, que o Schwarzenegger deu pro Jimmy Kimmel, no talk show dele, que ele fala uma coisa muito engraçada, porque o Jimmy Kimmel pergunta, e aí, a rivalidade com o Stallone? E aí ele fala o seguinte: nos anos 80, ele era só rival, era pura competição, era sobre quem estava fazendo os melhores filmes, quem tinha mais definição muscular, quem tinha mais bilheteria, quem matava mais pessoas, quem matava mais pessoas com criatividade, quem tinha as maiores facas, quem tinha as melhores armas e quem tinha as melhores armas usadas em helicópteros. Palavras de Arnold Schwarzenegger. E isso foi fantástico pra gente. É a mesma rivalidade de Marvel e DC. Sim. É que a DC, né, derrapou em várias situações. Casting, Ezra Miller. Mas essa competitividade, pra nós, é sempre muito boa. Agora, por exemplo, se você for pegar em filmes, sempre aqui, obviamente, é a nossa opinião. O Schwarzenegger fez filmes brilhantes, filmes maravilhosos. Mas pra gente, os filmes que mais marcaram foram os do Stallone, com Rocky, Rambo e Cobra. E ainda tinha o Falcão, e ainda teve também o Cliffhanger, o Risco Total. Sim. O Schwarzenegger... E o John Spartan. O Demolidor, né? E também teve Daylight. Muita gente não gosta de Daylight. Eu adoro Daylight. Eu acho incrível Daylight também. Eu adoro. Cara, Daylight eu acho muito fantástico. A história é incrível. Titulatura. E aí você tem o Schwarzenegger vindo com Conan, Exterminador do Futuro, Predador e Comando para Matar. E depois você tem o Exterminador do Futuro 2. E o True Lies. O True Lies. É que o True Lies ele já entra meio que no fubar. E você tem os filmes de um Tirando o Jardim de Infância e o do Natal. Do Natal do Turbo Man. É, o Herói de Brinquedo. O Herói de Brinquedo. Então, o Schwarzenegger ele é mais versátil nessa parte. Ele também teve o Vingador do Futuro. Sim. E também teve o Queima de Arquivo, que é um filme bom também. Assim, a competição é fantástica. Mas se você for trazer pro campo do shape, o Stallone, o Conan é de maio de 82. O Schwarzenegger tava... Pô, impossível mesmo. Dorsal, cavalar, né? O peitoral liso, retondaço. Muitos fisiculturistas até hoje, né, do esporte, falam que o Arnold Schwarzenegger teve o melhor, tinha o peitoral mais lindo da história. Nenhum vai bater o peitoral do Schwarzenegger. E aí, você vê, em 82, em maio de 82, e aí em novembro de 82 veio o Rambo. O Stallone, eu tenho certeza
certeza que ele só começou a se dedicar mais pra buscar o shape por causa do Schwarzenegger. Porque no Rocky 1 e 2, ele não tinha essa definição muscular toda que ele tem. A transformação corporal física do Stallone, do Rocky 2 pro Rocky 3, e nesse meio tempo teve o Rambo, é inacreditável. Inacreditável. Muito cardio em jejum ali e muita dieta. E aí você também tem a competição física. Apesar do Stallone ter conseguido chegar numa trincada, porque o Stallone pra mim foi o mais trincado. No Rocky 4? No Rocky 4 ali, meu abdômen parecia uns tijolo baiano. Já que você tá em obra... mesmo tijolo baiano. Mas o Schwarzenegger sempre teve muito volume mesmo, volumado. Aí a gente tem já uma diferença. Mas o Schwarzenegger era Mr. Olímpia, tal. Então ele já veio já no na shape. Largada. Ele já cresceu no shape. Ele foi apresentado e a gente pôde acompanhar a transformação de Stallone. E claro, o grande presente que o Stallone deu pra todos nós que acompanhamos o nascimento desses dois caras foi o Mercenários. Sim. Colocando o Schwarzenegger pra trabalhar junto. Não só o Schwarzenegger, mas todos aqueles caras da década de 80. Mas foi muito legal ver os dois trabalhando juntos. E também naquele filme que Rota de Fuga. Rota de Fuga. Não foi muito badalado. Não foi muito badalado, mas foi muito bacana também ver os dois trabalhando juntos. E assim, pra mim, o Stallone que inaugurou esse gênero de ação dos anos 80 com o Rambo. O primeiro Rambo, claro que depois tem o outro, mas na minha opinião, e eu sempre falei isso nos vídeos da linhagem, que os filmes de ação, eles têm que ser valorizados. Tem muita gente que torce o nariz, fala que é besteira, mas se não fosse esses caras, no filme de ação, mostrarem pra indústria que o público quer assistir, provavelmente não teriam se dedicado tanto os estúdios pra fazer filmes bons, pra aumentar a tecnologia pra resultar nos filmes de super-herói de hoje em dia. É verdade. Então, eles são muito importantes. Essa década de 80, e principalmente os dois, o filme de ação, ele tem uma importância muito grande e ele merecia uma premiação. É que as premiações de hoje, né, tudo... Vocês estão ligados, né? Agora só premia a lacrate. Vocês estão ligados como é que funciona. Mas é muito legal ver essa competição dos dois e quanto eles elevaram o filme de ação. Porque, em grande parte, esses filmes de ação era visto como besteira. Era visto como, pela indústria, era visto podre. Tá? É filme de ação, sabe? É aquele meio preconceitozinho. Pros críticos mais renomados, né? Exato. Vamos ficar explodindo carro. Então foi muito legal esse crescimento dos dois, que foram os atores, em algum momento, os atores mais bem pagos. Acho que o Stallone, em uma boa parte dos anos 80, foi o ator mais bem pago de Hollywood. E aí você tem maior bilheteria, você tem um filme que depois deriva desenho, que é o caso do Rambo. Os produtos licenciados que esses personagens, eles conseguiram desenvolver depois dos filmes, até hoje vendem. Então essa competição dos dois é muito importante. E sim, deve sim a esses dois caras que levaram o patamar da ação lá em cima para o que nós temos hoje. Porque filmes de super-herói são filmes de ação. Então, com certeza, muita gente cresceu vendo esses dois, os diretores mais novos. E a gente vê até hoje o John Wick e outros personagens de ação crescendo, que a gente fica feliz porque a gente lembra que nos anos 80 o pessoal metia bala sem nenhum problema e sem politicamente correto. E inspirou os dois com essa competição, inspirou muita gente a entrar na academia, muita gente a fazer esporte. Eles que ditaram esse negócio do shape, ó, anos 80, entendeu? Então eles marcaram muito a cultura em todos os quesitos, na questão de bilheteria, em personagens famosos dentro da cultura pop, entranhados, e também o físico, mostrou pras pessoas, ó, eu quero ficar igual esse cara, eu quero ter esse físico incrível que esses caras têm. Então eles inspiraram muita gente e eles têm que ser lembrados por isso. Exatamente. E assim, outro ponto que eu também coloco o Stallone pra gente aqui como o cara dos anos 80, o cara da ação. Os filmes do Stallone, ele também conseguia trabalhar num componente emocional maior, né? O Stallone, ele nos fez nos emocionar mais do que os filmes do Schwarzenegger. Sim. Tipo, Rocky não tem como nem falar, né? Todos são muito emocionantes.
o próprio Falcão é muito emocionante. Então você traz realmente aqui as justificativas que a gente deu pra colocar o Stallone em primeiro lugar e o Arnold em segundo. Mas é importante a sua opinião. Na sua opinião, no seu pódio, quem é medalha de ouro, quem é medalha de prata e quem é medalha de bronze. No medalha de bronze, você pode tirar o Van Damme se você quiser, tá? Você é louco, mas tudo bem. Se você quiser tirar o Van Damme, você pode tirar. Ou se você quiser montar o seu pódio e tal, não tem como não montar um pódio com Stallone e Schwarzenegger, né? Não tem como. Não tem como. Mas você pode escolher o terceiro, vai. Pra não sair da pauta, porque sempre vai vir aquele diferente. Eu vou colocar o Chuck Norris em primeiro. Steven Seagal. Não, vamos manter aqui, mas tudo bem. A opinião é sua, é sempre válida. Pessoal, vamos agradecer sempre a Schwarzenegger e Stallone pelos filmes de ação, pela testosterona, peitoral mesmo cabuloso, porradaria, tiro e bomba. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.